Olá, pessoal. No insight de hoje eu falo sobre aceitação. Tem um vídeo anterior que eu falei sobre o autoconhecimento, né? E para o autoconhecimento é importante nós entendermos o que significa aceitação. Aceitação é um elemento essencial para a nossa vida, principalmente para o aspecto do autoconhecimento, que tem muito a ver com o que eu havia dito em alguns vídeos, né? Sobre, principalmente quando eu falava sobre a neutralidade, falava sobre observar e não absorver. Lembra? Quando eu falava sobre isso, eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer que a dor, né, é inevitável, né? Mas o sofrimento é opcional. Aí muitas pessoas acabam, de uma certa forma, não entendendo o que isso significa. E ela passa a não aceitar isso como uma verdade. Mas o porquê que eu digo que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional? Porque a dor é sobre um pesar que você tem. Você tem um pesar sobre algum acontecimento. Aquele acontecimento te gera um pesar. Poxa vida, eu sinto muito, né? Que isso esteja acontecendo, ou sinto muito porque isso aconteceu, né? Então, essa é a dor do sinto muito, né? Eu entendo que isso causa dor, né? Mas eu entendo também o porquê isso está acontecendo, entende? Esse é um aspecto. Já o sofrimento, ele é mais sobre a ótica, né? Porque o sofrimento, ele pode ser aceitação ou ele pode ser reclamação. Então, o sofrimento na reclamação é aquele sofrimento que a pessoa não entende por que aquilo está acontecendo. Não é o fato de não aceitar, é o fato de não aceitar e não entender o porquê está acontecendo. E se achar vítima, e se achar não merecedor, e se impregnar nessa concepção. Entende? E essa percepção errada que a pessoa tem traz mais sofrimento ainda. Já o sofrimento, entre aspas, né, da aceitação, ele passa a não ser mais um sofrimento. Por quê? Porque a aceitação é justamente você perceber o que significa cada uma dessas fases. Então a dor, você sabe que ela é sobre um pesar desse acontecimento. Já o sofrimento, ele pode ser de você reclamar muito da reclamação ou da aceitação. E quando ele passa a ser o sofrimento da aceitação, você tem a dor do pesar, mas você já não tem mais o peso do vitimismo, percebe? Então você tem a dor do pesar, mas você já não sofre mais, isso não está impregnado em você, entende? Então, a percepção é diferente dentro desse aspecto. E é sobre essa ótica que a gente tem que olhar. Então o sofrimento, ele ao mesmo tempo, ele é culpa da reclamação, sofrimento de uma forma geral, e é, com certeza, uma identificação. E você se identifica tanto com aquilo que você passa a se culpar porque isso está acontecendo e nem sabe o que está acontecendo. Mas aí você sofre mais e mais e mais. Isso independente de ser com você, ou ser com alguma pessoa que você ama, ou ser com alguma situação da sociedade, do mundo, não importa. Mas você passa a sofrer aquilo pela culpa de alguma coisa que você fez, ou pela identificação que você tem de algo que está acontecendo com outras pessoas, que está acontecendo lá fora, nem é dentro de você, mas aí você traz para dentro de você e você gera sofrimento. E você, na confusão de níveis, né, entre o sofrimento da aceitação e o sofrimento da reclamação, você se perde. E aí você sofre, 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 sofre. Né? Então, além da dor, tem o sofrimento. E é um tormento psicológico, mental, emocional. Isso passa para o seu organismo, muitas vezes se revela e se concretiza, se manifestando em doenças. A manifestação ela pode ser tanto coisas maravilhosas na sua vida, como pode ser coisas ruins, porque tudo é provocado pelo que a gente sente, pelas nossas emoções, pelo que a gente pensa, pelo que a gente fala, a forma que a gente age, a forma que a gente se comporta diante disso, a forma da gente ver o mundo.
Tudo isso são referências que eu trago nos temas dos vídeos que eu trago aqui para você, nos insights que eu vou tendo, vai acontecendo, né? Vai vindo esses insights para mim, eu falo, não vou gravar sobre isso, né? E quando você conhece a natureza do sofrimento, o sofrimento ele acaba. Porque o que causa estranheza em você, o que causa sofrimento, o que causa insegurança, medo e toda essa situação de se sentir indefeso, né? De não ter a propriedade na sua mão, de saber exatamente o que está conhecendo, é desconhecer. Então, quando você não conhece a natureza das coisas, você passa a sofrer por isso. Agora, quando você conhece a natureza do sofrimento, aí você passa a aceitar, porque você consegue enxergar o que ele representa. Então, ele não causa mais medo. Você já tem uma solução na mão quando você conhece ele. E uma das aceitações e da cura disso é justamente essa visão. Basicamente, nesse momento, o sofrimento ele passa a não existir mais através dessa clareza. E ele desaparece. É a sua libertação. E essa libertação, ela é uma purificação para você. Ela te purifica. Ela te dá uma visão mais ampla daquilo que realmente você acreditava que era um problemaço, que era algo sem saída, que era um sofrimento sem fim, que ia ser assim a vida inteira. Não era, né? Então, passa a ser uma libertação e uma purificação na sua vida. E a purificação, ela é cura. Você está curado desse mal, entre aspas, porque não existe mal, né? Existe a ausência do bom, a ausência do bem, né? Então, essa ausência só existe na nossa concepção, percebe? Então, você aceitar isso, né, é parar de resistir. Como é que você aceita isso? É você parar de resistir a essa coisa que você acha que é um problema enorme, que não tem solução. Você parar de resistir a esse sofrimento, porque quanto mais você pensa nele, quanto mais você acredita nele, quanto mais ouvidos você der para ele, quanto mais você se jogar nele, mais ele cresce. Mais sem esperança você fica e mais sem cura você fica, porque as células do seu corpo, os átomos, as células do seu corpo, elas sentem, elas têm memória. E essas células, através da memória, elas recebem, entendeu? Toda essa informação que você traz do seu sentimento, daquilo que você percebe, e traz toda a convicção daquilo que você acredita dentro da sua emoção, e isso passa a causar um distúrbio, um desequilíbrio dentro do seu organismo. Aí gera estresse, gera depressão, gera nervosismo, gera algumas outras doenças, sabe? E você vai ficando cada vez pior. Então não acontece a purificação, não acontece a cura dentro desse elemento quando a gente fala. Então a aceitação, ela é parar de você resistir a isso. É você soltar, é você liberar o Criador. E quando você libera o Criador é porque você está na mesma visão do Criador, do seu Pai, daquele que te criou. Você é a natureza de Deus, dentro da ótica da percepção divina, da concepção e da convicção, principalmente a convicção divina. Então, essa é a gratidão que você tem mediante a essa cura. Então, você soltar ao Pai é um agradecimento, entende? É uma bênção na sua vida. É você abençoar o seu sofrimento. É você deixar ele ir embora, para nunca mais voltar, sabe? Solta, libera, deixa ele ir embora. Não se prenda mais nele, se afaste. E você se afasta simplesmente entendendo que aceitar é a melhor maneira de você curar. No lugar daquilo que você não quer, bote na tua cabeça o que você quer. Você não precisa acreditar nisso. Basta você começar a fazer. Basta você começar a aceitar. Basta você começar a perceber isso. E eu tenho certeza que muito daquilo que você acreditava ser um sofrimento eterno na sua vida, ele passa a desaparecer. Esse é o insight de hoje para você. Até o próximo vídeo. Paz e amor.